Falar com a câmera é algo bem mais simples do que parece. Você só precisa conhecer essas 5 dicas que eu vou falar no vídeo de hoje para você voar na sua produção de conteúdo. Falei bem? Pode falar. Não. Falei bonito. Falei bonito. Só por isso você vai continuar no vídeo. Tenho certeza disso. Oi, eu sou o Rodrigo Baião, filmmaker, e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Aqui eu falo sobre audiovisual e compartilho a minha vida toda semana para você ficar por dentro de tudo que eu estou fazendo aqui no canal e na minha vida. Não esquece de se inscrever no canal e apertar o sininho para você não perder nada do que eu postar e nem a data de quando eu postar certinho. Não esquece também de me seguir lá no Instagram, porque lá eu posto todos os dias a minha vida e mostro o que está acontecendo dentro dessa correria que a gente chama de vida. Eu acho que eu vim com bonitão pra gravar um vídeo bonitão. Cara, mas o que tanto ele tem pra martelar nessa casa dele é brincadeira. Falar pra câmera nos dias de hoje está se tornando algo muito essencial. Primeiro que produzir conteúdo é algo maravilhoso, na minha opinião, e que eu gosto bastante de viver isso todos os dias. E se você tiver um negócio, você precisa colocar a sua cara a tapa para poder aparecer, por quê? Isso gera muito mais conexão com a pessoa que está te assistindo. Você pode ter um produto muito bom, você pode ter um serviço maravilhoso, mas se você não colocar a sua cara, a pessoa não sabe com quem que ela está falando, não sabe como você é. E a partir do momento que você bota a sua cara ali todos os dias no seu negócio, você cria uma identidade muito mais fácil para o seu tipo de negócio, para a sua produção de conteúdo. Vamos falar produção de conteúdo e vamos falar de negócio também, porque as duas coisas sempre andam lado a lado. E a partir do momento que você bota a sua cara ali na sua produção de conteúdo, qualquer tipo de coisa que você faça, que é seu, que para você pode parecer um pouco chato, para outra pessoa pode gerar muita conexão com ela, dela se identificar e falar, cara, eu também faço isso, cara, eu também gosto de fazer tal coisa dessa forma e gerar essa conexão com a pessoa que está te assistindo. E com isso você vai se tornar muito mais relevante para essa pessoa. Primeira coisa que você deve fazer é criar um mini roteiro. Eu entendo que quando a gente vai começar a produzir conteúdo, a gente vai botar a nossa cara aqui na câmera, é algo que a gente vai ficar bem estranho, a gente vai ficar nervoso porque a gente não está acostumado a fazer isso. E a partir do momento que a gente fica nervoso, a gente esquece tudo que a gente está falando. Então a gente pode ter um pensamento maravilhoso, um conteúdo sensacional na nossa cabeça, e a partir do momento que você apertar o REC ou começar a fazer o seu story, você vai esquecer. Então cria um mini roteiro. E por que um mini roteiro? Porque você não vai ficar lendo isso, porque senão vai ficar algo muito duro de você estar lendo aqui, vai parecer aqueles políticos falando, vote em mim. Então não faz isso. Cria um mini roteiro, algo bem simples, pode ser por tópicos ou pode ser somente pela ideia e algum desenvolvimentozinho de cada coisa que você for falar. Aí você vai ler, você vai lembrar e você vai falando como se tivesse uma pessoa na sua frente. Se você esquecer, muito simples, lê o seu roteirinho, lembra que é você que vai editar esse vídeo, lembra que você pode errar quantas vezes você quiser. Número 2, se atente ao seu tom de voz. Tom de voz é uma coisa muito importante quando você está conversando no dia a dia. Se você estiver conversando com uma pessoa e você estiver falando assim um pouco dessa forma como eu estou falando no momento, isso dá a entender para outra pessoa que você está triste, que você está desanimado. E se você estiver passando algum conteúdo com isso, a pessoa pode entender que você está muito nervoso e que você não sabe muito sobre isso. E pode ser também que na hora que você esteja falando e você fale dessa forma, pode ser que seja o seu normal de você estar assim. Só que isso pode causar uma estranheza para outra pessoa também. Então, se atente a falar sempre de uma forma clara, num tom um pouco mais alto. Se você pode estar falando muito baixo às vezes e o microfone vai pegar mais ruído do que a informação da sua voz. Então se atente a sempre falar de uma forma mais clara. E lembre de uma coisa, o nosso Brasil é algo gigantesco, que a gente tem várias formas, vários sotaques de falar no país. Então se atente quando você for falar, porque eu vou dar um exemplo, é só um exemplo. A pessoa que mora lá no Nordeste, estiver conversando com uma pessoa que mora lá no Sul, são formas de falar totalmente diferentes. Então, a sua gíria, a sua forma de falar, às vezes, para você é muito simples, e se você falar muito rápido dessa forma, a pessoa que está do outro lado do país, que também pode estar te assistindo na internet, pode não entender nada do que você está falando. A gente é um país com culturas totalmente diferentes. Número 3, olhe sempre para a sua lente. No caso, se você estiver utilizando uma câmera, olhe sempre neste buraquinho aqui da lente. E se você estiver utilizando um celular, olhe sempre no buraquinho da lente do seu celular. Porque quando você está gravando um vídeo, você está conversando com uma pessoa. Por mais louco que possa parecer,
eu tô falando para uma câmera, mas tem alguém me assistindo nesse exato momento. Então, imagina só você tá gravando e aí você tá olhando para a telinha do lado da sua câmera, ou simplesmente você tá lendo. E aí, enquanto você tá falando, você tá lendo. Não é nem um pouco natural, porque a pessoa que tá vendo não vai gostar de estar assistindo isso. Vamos botar no nosso dia a dia. Você tá lá parado numa mesa de bar, conversando com uma pessoa. E aí você tá conversando, olhando para ela do jeito que eu tô olhando. Eu tô olhando agora no seu olho. E essa pessoa tá conversando com você aqui, ó. E você tá falando, e a pessoa tá olhando para baixo, tá olhando para outro lugar. Incomoda, gera uma estranheza. Então olhe sempre no olho da pessoa. Pode ficar tranquilo, porque assim, a câmera não vai te julgar. Esquece isso de julgamento. É maravilhoso gravar com a câmera, porque enquanto eu tô falando aqui, eu posso falar a coisa que eu quiser. Quem vai editar sou eu. Então se eu estiver falando alguma besteira, eu posso tirar na edição. Então não vai ter aquele julgamento na hora. Se você estiver conversando com uma pessoa, olhando no olho dela, e essa pessoa simplesmente, você tá falando algo, e essa pessoa simplesmente começa a te fazer caras e bocas, você já fica um pouco mais nervoso. Opa, o que eu tô falando? E com a câmera não acontece isso. Isso é maravilhoso da produção de conteúdo. Número 4, lembre-se de uma coisa. Vergonha não paga a conta. Esquece vergonha. Sempre que você for gravar e se ficar com vergonha, tente se adaptar e criar o seu ambiente para gravar o seu vídeo. Por exemplo, quando eu comecei a gravar meus vídeos há muitos anos atrás, eu tinha muita vergonha de gravar com qualquer tipo de pessoa perto. Na época eu morava na casa da minha mãe e aí eu precisava gravar vídeo e ela estando na sala, eu tô com a porta fechada, mas se ela estiver na sala, me incomodava na época, porque ela tá ouvindo o que eu tô falando. E assim mesma coisa quando eu comecei a gravar meus vlogs, sair na rua e tá falando e pessoas olhando pra você, era algo que me incomodava bastante. Isso foi mudando com o tempo, deu fazendo, deu praticando, e isso eu vou falar também, mas eu lembrei de algo muito importante. Vergonha não paga a conta. Essa pessoa que tá te julgando, ela queria muito ter a coragem que você tá tendo de falar com uma câmera. Alguns anos atrás isso era muito difícil, a pessoa ia te julgar. Só que hoje em dia, cara, a maioria das pessoas não estão nem aí pra você. Ela tá fazendo algo no celular dela, então às vezes ela nem tá te olhando. E também, se você sentir vergonha, cara, pega na mão da vergonha e vai com ela mesmo, porque só assim você vai perdendo cada vez mais a vergonha, você vai se atentando de que as pessoas não estão nem aí pra você. Cara, só vai fazendo, que assim você vai ver que a vergonha não é tudo isso e a vergonha é a última coisa, a coisa mais simples de você mudar isso. E já linkando com o ponto anterior, número 5, faça bastante. Produza o seu tipo de conteúdo que você quiser. Tente fazer um pouquinho por dia do que você quer fazer na sua vida. Dessa forma, você vai se habituar e condicionar a sua mente que você quer fazer isso e de que você pode fazer isso. Então, faça, erre bastante, aprenda com o seu erro e repita. É muito simples. Aprende, faz, erra, volta de novo. Aprende com o seu erro, faz, erra, volta de novo. Até o momento que o seu erro vai ser mínimo. E você já vai estar fazendo algo de uma forma muito mais simples e conversando com a câmera. Você só vai se habituar a perder a vergonha de falar com a câmera fazendo. Primeiro você faz no seu ambiente, sem ninguém ao redor, do jeito que eu falei. E aí você vai se habituando a falar com a câmera. Aí você vai dando aquele passinho pra frente e você vai ver que, cara, não é tudo isso, essa vergonha toda. Vamos seguir adiante. Você já vai estar gravando com pessoas no ambiente. Daqui a pouco você vai estar gravando na frente de uma galera. Eu vou te dar um exemplo. Eu tinha muita vergonha, como eu falei pra vocês, só que chegou um momento que eu comecei a trabalhar com audiovisual e aí eu fui gravando cada vez mais vídeo, e eu perdi completamente a vergonha de gravar isso. Eu gravo na rua, eu gravo na frente das pessoas e até o momento que eu fui chamado para ser apresentador de um vídeo de uma empresa. E assim, tinha umas 30, 40 cabeças atrás de mim funcionando na empresa e eu tive que ir lá gravar o vídeo, ler um script e ser o apresentador ali com uma galera atrás de mim. Aquilo dali era algo que assim, eu tinha bastante vergonha, só que eu pensei, cara, se eu não fizer esse vídeo, eu não vou ser pago. Se eu não for pago, eu não vou pagar minhas contas. Se eu não pagar minhas contas, vai rolar uma dívida. E aí é uma bola de neve que vai gerando. E aí a gente chega no último ponto. Pra que eu vou ter vergonha? A vergonha não paga a conta. Então, eu simplesmente fui lá, fiz o meu trabalho e pronto. Dessa forma, vai executando, vai fazendo um pouquinho. Tem vergonha de começar? Começa sem falar. Vai postando devagar no seu story, posta o seu café, posta o seu dia, onde você tá, e depois você bota a sua cara ali, tapa todos os dias, aí você já vai fazendo um oi, se apresenta, vai começando devagar, e assim, devagarinho, um passo de cada vez, tá? Um passo de cada vez. Você não chega na escada pulando, você chega degrau por degrau, lembre disso. Esse foi o vídeo de hoje. Se eu te ajudei com essas dicas, não esquece de comentar aqui o que você achou e deixar o seu like, que é muito importante pra mim. Não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder os próximos vídeos que eu postar aqui.
e também me seguir lá no Instagram, @RodrigoBaianWo, para você me ver fazendo exatamente tudo isso que eu acabei de comentar no dia a dia. Eu acho que eu vejo vocês no próximo vídeo, ou melhor, eu espero ver você no próximo vídeo. Até lá, valeu, falou, tchau!